no livro de Gênesis, capítulo 32. Livro de Gênesis, capítulo 32. Versículos 22 a 32. Jacó luta com Deus e transpõe o val de Jaboque. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficando ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Que o Senhor nos abençoe. Oremos. Pai Santo, Criador dos céus e da terra, Senhor nosso, estamos aqui todos nós na Tua presença, procurando, Senhor, Te agradar através dos cânticos, através das leituras bíblicas, e agora queremos continuar Te agradando ainda muito mais, Senhor, prestando atenção à Tua mensagem, para que possamos aprender dela, do Teu recado, o caminho que devemos seguir e o comportamento que devemos ter e o estilo de vida, Senhor, que um crente deve ter no seu procedimento. Ó Pai, abençoa todos aqueles que vão ouvir a Tua mensagem, iluminados pelo Teu Santo Espírito, possam entendê-la. Unge o Teu servo para que fale aquilo que Tu queres que seja falado aqui nesta manhã, em nome de Cristo. Amém. Preste bem atenção, meu irmão. Você é uma pessoa que está lutando? Você é alguém que tem um projeto de vida? A tua luta pode ser um caminho para a vitória ou para a derrota.
Nesta manhã nós vamos aprender na palavra de Deus como deve ser a luta que tem como resultado a vitória. Se isso não tem acontecido na tua vida até hoje, prestem bem atenção. Se isso não aconteceu na sua vida até hoje, é porque você ainda não lutou a luta da mudança. Você ainda é o mesmo desde que nasceu. Não mudou, não se converteu. Nós podemos chamar essa luta também como a luta da conversão. Porque a luta da conversão é a luta da verdadeira vitória. Talvez as suas lutas do momento são apenas lutas emocionais. Ou talvez lutas financeiras. Ou quem sabe vivemos num mundo louco, num mundo odiento, num Brasil dividido onde o ódio permeia em grande quantidade e contra o qual todos nós cristãos devemos nos levantar, porque a nossa luta é a do amor uns pelos outros. Uns vivem em lutas emocionais, outros em lutas financeiras, e agora no Brasil a maioria vive em uma luta ideológica. Nós já dissemos aqui que cristão não é de esquerda nem de direita. Cristão é de Cristo. Portanto, meus irmãos, todas essas lutas têm feito com que a sua luta existencial tenha sido uma derrota para você no dia a dia da sua vida. A vida é uma luta para aqueles que estão vivos. Só quando morremos nós paramos de lutar. Desde o nascimento até o último suspiro, nós lutamos. Lutamos para viver. Lutamos para sobreviver. O texto de hoje trata de um homem em luta. Um homem que luta só a noite toda, às margens de um ribeiro. Luta com um anjo. Segundo o texto, é o homem, é Jacó, lutando com Deus. Vamos aprender com este texto, com esta luta de Jacó, a lutar a luta que nos leve à vitória. Em primeiro lugar, nos versículos 23 e 24. Mantenha a Bíblia aberta no texto. Gênesis 32, 23 e 24. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficando ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Nós, meus irmãos, aprendemos no versículo 23 que Jacó passou tudo o que pertencia para o outro lado. A pergunta é: quantos de nós está disposto a renunciar tudo o que é e tudo o que tem? A passar para o outro lado? Qual é o nosso maior exemplo? É nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nós, inclusive, pregamos há um domingo atrás, ou dois,
Jesus é o nosso maior exemplo. Pois é, Jesus renunciou tudo o que possuía por amor a nós. Ele é o nosso maior exemplo. Veja o que o apóstolo Paulo escreve em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte. Para a luta, ter uma boa luta, que tem como resultado final a vitória, é preciso que nós renunciemos. Renunciemos por amor a Cristo. No versículo 24 começa, ficando ele só. Eu já falei uma vez aqui e repito, meus irmãos. Deus, às vezes, quer ficar a sós conosco. Ele quer que nós fiquemos a sós com Ele. Cara a cara com Ele para prestar contas, para sentir o que nós somos. Moisés ficou só com Deus. E ficando só com Deus, ele sentiu exatamente o que ele era, assim como Jacó. É ficando a sós com Deus que nós aprendemos a ser humildes. Porque a sós com Deus nós observamos como no espelho a nossa insignificância. Observamos como no espelho a nossa total dependência dele, se nós quisermos ir em frente. Êxodo capítulo 19, versículo 3. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. A Bíblia registra que Jesus Cristo, que é o nosso maior exemplo, lá no Getsêmani, ficou só. Lucas 22, 41. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Essa é uma luta. E nessa luta, você precisa ficar a sós com Deus. Porque ficando a sós com Deus, vai ficar muito claro que você precisa renunciar. Para que a luta seja vitoriosa. Nessa luta, Deus pode tocar você. Veja o versículo 25. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou a junta da coxa de Jacó na luta com o homem.
na nossa luta, nós temos necessidade de toque de Deus. Preste bem atenção, olhe para dentro de você mesmo agora, aqui e agora. Quais são as áreas da sua vida que você sente que precisam ser tocadas por Deus? Quais são as áreas mais vulneráveis, mais fragilizadas da tua vida que precisam ser fortalecidas? Precisam ser tocadas por Deus. Jacó, diz o texto, foi um sinal permanente na sua vida, desde o momento que ele foi transformado. Jacó precisava ser transformado. Ele não poderia ser, pela vida toda, um enganador. Ele precisava ser um servo honesto, um servo realmente que falava a verdade, que não enganava ninguém, mas que levava sempre a palavra de Deus. Ele precisava deixar de ser um trapaceiro para se tornar um príncipe, um verdadeiro servo de Deus. Isaías, a palavra de Deus diz, através dele, que ele precisou ser tocado nos lábios. Em Isaías capítulo 6, versículos 6 e 7, nós lemos: Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e diz: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Talvez muitos de nós precisamos receber um toque na nossa língua, para que ela seja purificada. E falemos sempre com sabedoria. E falemos sempre coisas aprovadas por Deus. No caso de Paulo, Paulo andando pelo caminho errado, lutando a luta errada, Cristo tocou nos seus olhos. E ele ficou cego. E 3 dias depois foi curado da sua cegueira. Isso está em Atos, capítulo 9, versículos 17 e 18. Então, Ananias foi entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Deus quer tocar. Deus quer tocar você agora. Assim como o cirurgião toca no enfermo, ele tira você e tira esta inclinação tremenda que você tem para o pecado. Deus quer tocar em você e em mim com o toque da sua graça. A pergunta é:
Que parte do corpo? Que área da sua vida precisa receber o toque de Deus? Precisa agora mesmo receber o toque do Senhor. Não desista. Porque esta luta que nos leva à vitória, além de ser uma luta da renúncia, uma luta do toque, é também, segundo o versículo 26, disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não deixareis ir se me não abençoarem. A luta da persistência. A luta, nossa luta, essa luta, é uma luta da persistência. Deus gosta. A palavra de Deus nos ensina que Deus gosta de pessoas que valorizam, de pessoas que sabem ser insistentes, que insistem com a sua presença em suas vidas. Deus gosta quando nós ficamos, Senhor, eu quero estar na tua presença, eu preciso da tua presença. É isso que Jacó disse que Deus gostou. Eu quero, Senhor, fica comigo. Eu preciso da tua presença, Senhor. Jacó foi insistente. Tão insistente que ele, ao nosso ver, parece que ele foi quase irreverente. Quando ele disse: eu não o deixo ir enquanto não me abençoe. Lembram que Jesus se agradou muito com a insistência de uma mulher que não era judia. Lembram-se que Jesus se agradou da existência da mulher cananeia, que foi atrás dele, insistiu, persistiu, enquanto todos mandavam ela se afastado da multidão que seguia Jesus, e aparentemente parecia que Jesus não estava prestando atenção a ela, aparentemente para talvez a maioria de nós Jesus estivesse desprezando-a e orgulhosamente se retirasse. Aquela mulher não ligou para isso. Ela queria estar na presença de Jesus. E o que foi que aconteceu? Está escrito lá em Mateus, capítulo 15, versículos 22 a 28. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo disso: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, tua filha ouça. E o próprio Jesus conta a parábola daquele juiz iníquo, que de tanto ser importunado pela viúva,
que não significava nada nos estratos sociais daquela cidade, mas ela importunou até o último momento, até que ele não aguentou mais, e ele a atendeu. Portanto, meus irmãos, a nossa luta, além de ser a luta da renúncia, do toque, deve ser também a luta da persistência. Do grande Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, Jesus nos ensina sobre a persistência. Quando ele diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Sabe, meus irmãos? Além da luta da renúncia, a luta do toque, a luta da persistência, nós estamos crescendo. Agora nós estamos na luta da transparência. Que o mundo não aguenta. E muitas vezes nós somos tratados até como alguém diferente, as pessoas não gostam. Porque muitas vezes nós não sabemos ser transparentes. Eu, inclusive, estou lutando para aprender a ser transparente. Porque, às vezes, a palavra, a verdade, ela dói. Mas a verdade dita por nós, na nossa transparência, deve ser uma verdade com amor. E não com dureza, mas com amor. Porque verdade sem amor é truculência. Eu tenho aprendido. Muitas vezes nós somos incisivos e dizemos a verdade e nos orgulhamos de que somos pela verdade, mas o cristão diz a verdade. Ele é transparente, mas é com amor, é diferente. Não é para agredir o outro que está mentindo. É amando e chamando para o recasto do Senhor. Jacó foi confrontado consigo mesmo. O anjo, quando perguntou a Jacó, como te chamas? Ali era o anjo confrontando Jacó, que ele, a partir de agora, como uma nova criatura, como convertido, ele precisava dizer a verdade. Porque o anjo perguntou pelo nome de Jacó? Porque para os antigos, em Israel, o nome descrevia o caráter da pessoa. Nome é muito importante. E o que Jacó significa? Suplantador. Aquele que suplanta os outros enganando-os. Quando Jacó responde o seu nome, o que Jacó está fazendo? Está confessando o seu pecado. Que ele é um enganador. Que ele é um suplantador. Naquele momento, Jacó sentiu que não podia fugir. Ele precisava dizer a verdade. Ele não podia fugir. Ele não podia escapar. Com uma só palavra, ele estava confessando o grande mal que
que residia no seu. Essa é a transparência. Falar a verdade em amor. Se você fala a verdade sem amor, você não é verdadeiro, não é cristão, você é um truculento. A verdade tem que ser dita em amor. Então, quando Jacó disse o seu nome, ele disse para o anjo: eu sou um enganador. Eu vivo de enganar as pessoas. Comecei enganando meu irmão, depois meu sogro e assim por diante. Então, o que foi que aconteceu? Jacó foi abençoado. Ser transparente, meus irmãos, significa dizer principalmente a Deus quem nós somos. Aí você diz, mas ele sabe. Não, você precisa dizer. Deus sabia que Jacó era enganador. Mas ele perguntou, Deus quer que nós tenhamos com ele um jogo limpo, sincero, amoroso. Salmo 51, versículo 17. Depois do tremendo pecado e na sua confissão, Davi descobre o que agrada a Deus. Então, ele diz, sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então, o que agrada mais a Deus é um coração contrito, humilde e transparente. Portanto, meus irmãos, os versículos 28 e 29, depois da luta da renúncia, da luta do toque, da luta da persistência, da luta da transparência, chegou agora o momento da luta da conquista. 28 e 29. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tomou Jacó tornou Jacó. Dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele. Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoe. Não te chamarás mais Jacó, porque você se converteu. A partir de hoje você é uma nova criatura. Você é um príncipe no reino. Você é Israel. A partir de... Veja o que aconteceu nessa luta em que Jacó renunciou, recebeu o toque, foi persistente e transparente. Jacó foi abençoado. Recebeu a graça de ser transformado de enganador para príncipe. Isso só Deus é capaz de fazer por nós. Ninguém. O texto diz no versículo 29 que o abençoou ali. Jacó devia estar indo um pouco atordoado, um pouco dolorido pelo toque. Quer saber o nome e tudo que ele ouviu. Por que você pergunta pelo meu nome? E foi abençoado. Então, meus irmãos, diante de tudo isso que nós aprendemos através desse texto bíblico da palavra de Deus,
Nós devemos aprender com Jacó e ser insistente. Não é fazer só uma oraçãozinha. Uma vez, antes do almoço ou do jantar. Nós devemos aprender como Jacó a ser insistente diante de Deus. E lutar com Deus até que sejamos abençoados. Para isso, lembrem-se, temos que renunciar a nós mesmos. Tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Cada um de nós está sendo agora, se nunca foi, convidado a lutar diante de Deus. Vamos lutar diante de Deus até que Ele nos abençoe. Deus está esperando pelo dia em que, como Jacó, nós nos coloquemos diante dele. Nós nos coloquemos na mesma posição quase reverente de Jacó. Não te deixarei ir enquanto não me abençoe. Essa pode ser a luta da minha e da sua. Esta luta nos leva à renúncia. E nós somos. Esta luta, depois da renúncia, nos leva a ser tocado por Deus. Essa luta nos leva a aprender a ser persistentes em oração diante de Deus. Essa luta nos leva, quando chegamos perto dele, iluminado pela sua grande luz, nós vemos que não temos mais, não podemos esconder, então não tem outro jeito a não ser transparente e confessar o nosso pecado. E mudar a nossa vida. É a luta de ganhar diante de Deus novo nome. Mas muito mais do que um novo nome, um novo coração. Coração limpo, puro e abençoado. Que em Cristo, nosso Senhor, nós tenhamos aprendido a lição. Hoje, amém.